dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre avaliações e perícias. Esta área da atuação da engenharia, cujo objetivo é colaborar de forma científica com o direito, arbitragens, obras irregulares, patologias, desapropriações, verificando condições técnicas em geral e o valor de mercado do que está envolvido. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é empresário e engenheiro civil, pós-graduado em engenharia industrial, proprietário da Embraval Engenharia Consultiva, ex-presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul e do Instituto Gaúcho de Engenharia Legal e de Avaliações, com mais de 40 anos no mercado de engenharia consultiva. Bem-vindo ao programa, engenheiro Carlos Fernando Marins. Muito obrigado, é um prazer. Bem, Marins, eu queria começar perguntando, né, exatamente o que é atividade consultiva de avaliações e perícia. Bom, essa é uma atividade, Sérgio, que até eu estava comentando há pouco, que vai fazer aqui no Brasil 100 anos. Começou em 1927, com Berrini, Luiz Carlos Berrini. Né? Desculpe eu estar contando um pouco da história, mas eu, como dinossauro da atividade, fui um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, na área de perícias. Então, eu gostaria de mencionar esse aspecto histórico do Berrini. Ele que lançou também o primeiro livro sobre a matéria no Brasil em 1941. Né? E até hoje, a Bíblia, considerada a Bíblia da Engenharia de Avaliações, é um livro do Berrini de 1949, que foi o ano que ele faleceu. Então, esse é um resumo da história da nossa atividade no Brasil, né? Como é que começou e até hoje se desenvolve. E eu vou agora responder a tua pergunta, então. A engenharia de avaliações e perícias ela é fundamental na área do direito, porque, veja, a avaliação de imóveis, de máquinas, equipamentos, ela funciona como garantia de empréstimos, né? Como discussões de inventários, partilhas, né? Separações. Então, isso tem que ser feito por um profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto. Né? Então, isso é um de grande auxílio ao juiz julgador. Né? E também, evidentemente, se nós trabalhamos na área não judicial, né? Na área do empresarial, exatamente. Né? Porque outra questão que também é passiva do nosso trabalho são as avaliações de locativos. Né? Também há discussões sobre o valor de aluguel. Então, aí também entra o engenheiro ou arquiteto na área de avaliações. Perícias, aí já envolve, como tu colocasse no início, que realmente é uma área importantíssima, a patologia, né? Assim como tem a medicina, na medicina a patologia, nós temos também na área da engenharia, que é a patologia das construções. A patologia das construções, para vocês, para o nosso ouvinte e telespectador, a bibliografia disto só tinha publicações alemãs, traduzidas para o espanhol no Brasil. Né? Isso começou assim. Depois, hoje, claro, felizmente, nós temos profissionais que escrevem, têm trabalhos muito bons nessa área, mas começou, o que se tinha conhecimento lá na década de 70, eram publicações alemãs com tradução para espanhol. Não tinha nada de publicação em português. E como é que funciona assim um perito, um engenheiro, ele se cadastra no site de cada Tribunal de Justiça do respectivo estado onde ele reside para ele poder ser um perito judicial ou é concurso?
É cadastro, né? É cadastro. Não, hoje existe, aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul, tem um cadastro. Antigamente, eu acho que até hoje ainda funciona assim, porque o perito é um profissional da confiança do juiz. Né? No momento que o juiz nomeia um perito, e aquele profissional é da confiança dele. Porque as partes que estão litigando podem indicar assistentes técnicos. Então, normalmente, uma perícia é conduzida pelo perito do juiz, assistente do réu e assistente do autor. Né? Então, esses 3 profissionais, eles devem conduzir para um laudo único. Por quê? A atividade técnica é muito difícil que a gente divirja frontalmente. Ela não é relativa, né? Ela é uma coisa exata. Exatamente. Se eu estou dizendo que uma parede é de alvenaria, é muito difícil que você vai dizer que ela é de madeira. Claro. Até porque esses laudos são acompanhados de fotografias. Né? Então, a tendência é de que se consiga um laudo único. Não conseguindo, que também é uma coisa que acontece com frequência, o perito do juiz emite o laudo dele e os assistentes emitem os seus. Né? E aí, evidentemente, as partes vão comentar e o juiz vai julgar com base naquilo que ele entender que é a melhor prova técnica, que normalmente é a do perito indicado por ele, até porque esse profissional é da confiança do juiz. Sim. Mas exatamente o que é uma perícia de engenharia? Assim, como é que... Né? Existe um início, um meio e fim? Como é que é isso? Sim. Existe uma formalidade. Né? Essa formalidade, Sérgio, o juiz, no momento da nomeação, ele indica e pergunta se o profissional aceita o encargo. E se ele aceita o encargo, ele tem que estimar honorários, que serão submetidos ao juiz e às partes. Certo. Né? Mas quem paga é o juiz ou é as partes? Como é que a regra é assim. De ofício, ou seja, se o juiz toma a iniciativa da perícia, certo, quem paga é o autor. Certo. Se a parte ré pede a perícia, ela deve arcar. Certo. Ou ambas dividem o custo. Né? Então, essa, vamos dizer assim, é a praxe das perícias. Né? Então, é assim que funciona. Pode ser depositado antecipadamente e será liberado quando da entrega do laudo. Certo. Hoje, lamentavelmente, existe uma coisa chamada assistência judiciária gratuita, a famosa AJG, que é um problema sério para a nossa atividade. Por quê? Porque as partes, no momento que você pede a AJG, você não paga o perito. Quem tem que arcar com esse ônus é o Estado, é o Poder Judiciário. Certo. Muito bem. Para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, hoje uma perícia de AJG é paga pelo tribunal na faixa de R$400. Então, tu imagina como é que um profissional vai fazer uma perícia de responsabilidade, porque ele tem responsabilidade técnica, ele pode ser condenado por imperícia ou por desídia e outras coisas, e com R$400. Quer dizer, ele tem um custo de escritório, ele tem um custo de material, ele tem um custo de deslocamento e vai receber R$400. E ainda assim demora para receber. Né? Infelizmente, é assim. É a realidade. É a nossa realidade. É a nossa realidade. Não sei se respondi. Não, tá certo. Mas enquanto o senhor toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para o Clóvis de Fortaleza, para a Aninha de Chapecó e para o Oswaldo do Rio de Janeiro. Aproveito também a oportunidade para lembrá-los que logo, logo vamos lançar a série de e-books Personalidades Vitoriosas. Né, Sérgio? Isso aí. Aguarde, que vai ser uns e-books muito
interessantes para que você aumente a sua cultura sobre as personalidades da nossa história e da história internacional. Mas eu queria aproveitar para agradecer aos nossos parceiros, SBS Engenharia, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Sincepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, colaboradores anônimos, através do nosso QR Code. Mas, engenheiro, voltando. O Código Civil, né, ele nos diz que a prova pericial consiste num exame, uma vistoria, uma avaliação. Como é que se dá essa atividade, assim? O senhor poderia explicar mais pormenorizadamente, assim, para a nossa audiência? Vamos tentar. Veja, exame é justamente a vistoria, né? Quer dizer, no momento que o perito tem que fazer uma vistoria, seja num imóvel, numa máquina, né, numa área rural, ele vai fazer o exame daquilo que ele tem que fazer a avaliação. Ou, se não é uma avaliação para atribuição de valor, ele vai ver, por exemplo, a análise de uma patologia, né? Então, isso é mediante uma vistoria, que aí no código ele menciona como exame, né? Embora eu particularmente entenda a palavra exame mais relativa à questão da medicina, do ser humano. Para nós, o termo que eu entendo mais correto seria vistoria. Claro. Né? Porque nós vamos fazer uma vistoria num imóvel, num semovente, no caso de um engenheiro agrônomo ou de um veterinário, né? Então, numa máquina, né? Então, eu entendo mais como vistoria. E a avaliação é a atribuição de valor pecuniário, né? Quer dizer, nós temos que identificar, seja um valor de mercado para compra e venda, seja um valor de locativo. Então, eu não sei se eu consegui traduzir. É que a gente sempre tenta explicar o máximo, né? Porque a gente tem que partir assim, do pressuposto que a nossa audiência não entende nada do assunto. Não, mas eu acho que a pergunta é totalmente procedente. É isso aí. Bom, é que, na verdade, tu vê que esse assunto não é um assunto que a gente muito, vamos dizer, que não transita muito na comunicação, né? Então, quanto mais, vamos dizer, objetivo a gente falar, fica mais fácil do leigo entender, né? Eu me sinto um leigo, mesmo sendo arquiteto, porque eu nunca trabalhei nessa área. Então, eu me sinto até meio leigo também, estou aprendendo. É isso aí. Marins, o que é uma perícia de avaliação? Bom, como eu disse, nós teríamos que ver algumas hipóteses de avaliação, né? Como eu disse, pode ser uma avaliação de uma empresa, né? Um todo. Recentemente, por exemplo, nós fizemos a avaliação da Transurb. Sim. Né? E imagina que a Transurb envolve trens, envolve rede ferroviária, envolve estações, subestações, viadutos. Então, é um complexo de elementos que tudo isso vai compor o ativo de uma empresa. Ou, por exemplo, se você está fazendo a avaliação de uma metalúrgica, então tem o pavilhão industrial e as máquinas e até os softwares, né? Isso também é passível de valor. Uma marca também representa valor. Um corpo técnico, por exemplo? Pois sim, a parte humana da empresa, né? Só que isso é aquilo que a gente chama de intangível. Né? Então, existe essa diferença entre o tangível e o intangível. Porque uma marca, quanto é que vale uma marca? Bom, é complicado, né? É difícil. Então, é um processo de avaliação que a gente tem que trabalhar um pouco mais, tem que se debruçar um pouco mais. Aí entra justamente a engenharia econômica, né? E aí, então, a gente tem empresas que são especializadas nisso, né? Uma área muito importante também da nossa atuação é na área de falências e concordatas, que agora a gente chama de recuperação judicial.
né? Então, isso também, porque tem bens que vão a leilão para poder pagar credores trabalhistas, credores fiduciários, fidejussórios, enfim. Então, isso também é uma área muito importante, onde exige a presença do profissional, engenheiro, arquiteto, agrônomo, veterinário, né? Ou até médico, no caso de perícias trabalhistas, que são as perícias de insalubridade, periculosidade, que aí é justamente um outro lado do Poder Judiciário, que é a justiça trabalhista. Certo. Né? Então, justamente essa área da perícia trabalhista gerou um curso especial da engenharia, que é a engenharia de segurança. A engenharia de segurança surgiu a partir da necessidade de perícias nessa área de periculosidade, salubridade, que também é realizada pelos médicos. Né? Então, os juízes, às vezes, nomeiam engenheiros ou arquitetos ou médicos, dependendo do assunto. Do detalhe da especialização. Né? Se tem que fazer, por exemplo, análise de um doente ou de uma doença, claro, aí vamos para o médico. Claro. Mas, por exemplo, condições de trabalho. Bom, se aquela máquina pode levar a uma mutilação de um operador. Todo o risco que envolve. O risco que envolve, bom, aí já vamos ver, quem sabe, é melhor um engenheiro, né? Ou, quem sabe, um arquiteto que tenha o curso de segurança. Né? Então, é o arquiteto de segurança e tem o engenheiro de segurança. E, assim, quando o senhor já explicou mais ou menos a parte judicial, né? O cidadão comum, quando ele necessita de um perito assim na parte extrajudicial, por exemplo. Sim, se você tem um imóvel, né, e você tem dúvida quanto ao valor para comercialização, você tem duas alternativas que surgem de pronto. Não é? Seria, por exemplo, perguntar para um corretor: escuta, eu tenho esse apartamento aqui, eu quero vender, quanto é que vale? Eu tenho certeza que o corretor que você solicitar a opinião, como eu disse, opinião, ele vai dar uma opinião bem perto da realidade. Aí você pergunta para ele: mas escuta, você chegou ao número 100 por quê? Aí ele vai dizer: olha, eu cheguei ao número 100 porque o mercado aqui nessa região né, esse padrão do teu apartamento, ele vale 100. Ao passo que o engenheiro e o arquiteto, eles têm que te dizer que vale 100, mas justificar. Então, aí é feito um laudo de avaliação, onde tem responsabilidade técnica. E outra coisa muito importante: no momento que o engenheiro, o arquiteto faz um laudo de avaliação, é fundamental a pessoa entender que ele não tem interesse. Ele não tem interesse na compra e venda. Ele vai te dar o valor tecnicamente, enquanto que o corretor não. O corretor ele tem interesse, porque ele vai querer vender o imóvel. Né? Lógico. Claro. E o engenheiro e o arquiteto não, ele vai fazer um trabalho independente se você vai vender ou não vai vender, entendeu? Então isso é muito importante que se tenha em mente para a pessoa que vai fazer vai utilizar os serviços profissionais. Aí o que acontece? O corretor não cobra nada para te dar o valor, mas ele ganha 6% na venda. Ao passo que o engenheiro, ele vai cobrar honorários, porque ele não tem outra fonte de renda, nesse caso, a não ser o próprio trabalho dele. Sim. Então, de repente, a pessoa diz: mas para um pouquinho, mas o corretor não vai me cobrar nada, e por que tu está me cobrando X? Bom, porque eu não vendo imóveis, eu não trabalho com compra e venda. Sim. Né? Sim. Então, por isso, é fundamental que a pessoa entenda que o profissional engenheiro, ele não está comprometido com o resultado do trabalho dele. Né? Não está comprometido. Quer dizer, se você amanhã, olha, eu não vou vender mais, tá bem.
Para o corretor é prejuízo, né? Para o engenheiro, não. Ele fez o trabalho dele. Você decidiu que vai vender ou não vai vender. Não sei se consegui explicar um pouco. Não, tá ótimo. Marise, os estudos de engenharia econômica, aí, que até citasse alguns aí, também fazem parte desse escopo do engenheiro de avaliações e perícias? Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Avaliação de empresas, né? Isso é um nicho muito, muito importante da nossa atividade. Inclusive, existem cursos específicos, né, sobre essa matéria. Por exemplo, né, vamos imaginar um investidor que quer fazer um empreendimento de uma criação de um shopping center numa determinada cidade, né? Então, isso envolve toda uma pesquisa de mercado, uma análise de risco de investimento, né? Então, isso é um nicho muito importante da nossa atividade, Sérgio. Não. E isso envolve, vamos dizer assim, 50% da atividade ou mais do que isso? Não. Eu te diria assim, ó, a questão do percentual das atividades, um cliente hoje bastante importante é o próprio Estado, né? Porque o Estado ele tem que contratar seguidamente. Por exemplo, um determinado órgão governamental precisa locar um prédio para se instalar. Ele tem que fazer uma avaliação de locativo, né? Sim, então é publicado um edital, as empresas se credenciam, né, tentam, né? Então o governo hoje é um cliente muito, muito assíduo para a nossa atividade, né? Então eu te diria assim que é muito difícil eu te dizer que o percentual vai depender muito também, Sérgio, da atividade da empresa. A minha empresa, vamos dizer, privilegia a perícia, a do outro privilegia avaliações, o outro, enfim, né, a avaliação de empresas. Então, isso varia conforme o interesse de cada empresa, eu diria. E isso, vou dizer, envolveria atividade de negócios também, por exemplo? Eu quero fazer vou pensar aqui, eu quero fazer um empreendimento X aí, tá? Talvez um pouco diferenciado, vamos dizer, um loteamento agrícola, sei lá. E aí, mas eu não tenho loteamento agrícola, eu precisava fazer uma avaliação desse negócio antes para ver se isso tem alguma chance de vingar. Isso aí faz parte da... Sim, sem dúvida, sem dúvida, claro. Para te ter uma ideia, assim, para o nosso espectador, essas perícias eleitorais que diz, olha, em primeiro lugar está o Sérgio Zimmer, né? Em segundo lugar está o Marins, tal, tem 95% de confiabilidade, a margem de erro é de 3%. A nossa atividade é baseada exatamente na mesma estatística que fazem as pesquisas. Que fazem as pesquisas. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, essa que tu mencionaste, olha, eu quero fazer um loteamento rural, eu vou fazer uma análise de mercado e eu vou te dizer, olha, Sérgio, isso aqui, essa área que tu está interessado, não dá certo. Por isso. Então, a tua probabilidade de insucesso aqui é de 80%. Sim. Né? Mas eu vou justificar isso. Claro. Vou provar porque é 80% de insucesso. Ou, ao contrário, olha, vai firme que tu tem uma probabilidade muito grande de êxito. Por isso. Então, é o mesmo critério, a mesmo estudo matemático estatístico, né? Que é chamada inferência estatística. Isso se chama inferência. E qual a diferença, assim, talvez seja uma pergunta muito básica, mas como eu disse para o senhor, a gente faz. Qual a diferença entre avaliação e perícia? A avaliação é uma perícia. Né? Porque toda avaliação prescinde de uma perícia. Exatamente. A avaliação é uma perícia porque é um tipo de... Né? Porque tu pode ter uma perícia que não seja de avaliação.
Claro. Né? Tu pode ter, como eu disse, uma perícia onde tu vai verificar aspectos patológicos de uma máquina, de uma obra, né? Isso aí tu não vai fazer uma avaliação pecuniária, mas sim uma avaliação de defeitos, de patologias. Então não deixa de ser uma avaliação, mas não pecuniária. É que a gente tem uma tendência a usar o termo avaliação se referindo a questões pecuniárias, né? Sim, pensando na precificação. Exatamente, precificação. Usasse a palavra correta. Precificação, exatamente. Ótimo. E como é que é essa formação? Porque, na verdade, o cara pega o diploma dele na faculdade, né? Ele não sai de lá perito, né? Ele teria que se especializar nisso, né? Perfeito, exatamente, Sérgio. A tua colocação é muito importante. Porque, veja, a nossa escola, tanto a de engenharia como a de arquitetura, não forma especialista, né? Forma generalista. Né? Por isso, por exemplo, a Caixa Econômica Estadual, a Caixa Econômica Federal e o próprio Banco do Brasil e outras entidades, eles exigem cursos específicos da área, que com duração mínima e programa mínimo. Né? Então, eu não posso acordar de manhã e dizer, olha, eu sou perito. Né? Ou eu sou perito avaliador. Né? Não. Se eu quiser me credenciar junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao Banrisul, por exemplo, eu tenho que preencher determinados requisitos. Né? E aí é como se fosse uma pós-graduação naquele assunto. Não chega a tanto, porque, vamos dizer assim, é uma especialização porque são cursos de menor duração. Né? Pós-graduação já seria um número de créditos maior, enfim, né? Mas hoje a exigência, nesse sentido, realmente é grande, porque o que estava acontecendo? Né? Estava acontecendo exatamente isso, é que não havia critério. Na verdade, por exemplo, na justiça, para nomeação de perito, não há essa exigência. Não há. Quer dizer, basta que tu tenha o diploma e a habilitação junto ao teu órgão de classe, seja o CAL, seja o CREA. Né? E, às vezes, isso leva a resultados não muito bons. Nossa, mesmo um perito, assim, tipo, da área de uma engenharia civil, imagina fazer uma perícia de um viaduto, não tem a justiça não. Isso é uma coisa que ainda, digamos, por culpa nossa, eu diria, né? Por culpa nossa, ainda não está suficientemente regulamentado. Né? Porque o CREA, por exemplo, e o CAL, o que acontece? Eles fiscalizam uma obra. Né? Vai lá, o Sérgio está fazendo uma obra, deu problema, rachou, opa, vamos ver o que houve, está lá o CAL em cima. Agora, tem uma máxima que o pessoal usa muito, né? Que diz o seguinte, a avaliação não cai. Pois é. A avaliação não cai. Entendeu? Então, quer dizer, é muito mais difícil de fazer a fiscalização. Né? Quer dizer, a menos que tu cometa um erro muito grosseiro, né? É muito difícil que a pessoa possa cometer um erro. E outra coisa, prejudica uma parte ou outra. No momento que eu faço uma perícia e eu faço de forma equivocada, eu vou prejudicar alguém. Porque se eu vou, vamos admitir, vou fazer uma avaliação de um imóvel onde tem duas pessoas litigando. Um que quer que o imóvel valha mais e o outro quer que o imóvel valha menos. Ora, se eu avaliar por menos, eu estou prejudicando aquele que tinha expectativa de valor maior. Ao contrário, o outro. Agora, essa é a questão. Então, eu tenho que estar muito bem preparado, eu tenho que ter conhecimento suficiente para que o meu trabalho possa ser realmente útil e não prejudique ninguém. Né? E mesmo assim, a gente fazendo o trabalho
com todas as justificativas, sempre a gente uma das partes, pelo menos, vai meter o pau. Mas no dia a dia, assim, da construção civil, da construção pesada, vamos dizer, o dia a dia, então, vamos dizer, o cara está lá fazendo a estrada, daí chegou lá num pedaço, tem um rocha né, na escavação dele. Chama o perito, é isso? Pode ser que sim, se isso tiver implicação no contrato, sim. Né? Sim, porque aí, vamos dizer assim... Ou na recuperação de uma ponte. Exato. Condenaram a ponte e tal. Mas se condenaram é porque alguém fez uma perícia, é isso? Sim, antes do... Exatamente, né? Exatamente, com claro. certeza, daí já está litigando, né? Já é um se for pode ser tanto na esfera judicial como extrajudicial. Sim. De repente, por exemplo, o DENIT, né? Tem uma ponte e tal, olha, deu problema, deu a enchente, atingiu... A junta lá da... Exatamente, né? E aí, então, tem os profissionais, aí eu até mencionei aqui, engenheiros, arquitetos, faltou uma categoria profissional muito importante, são os geólogos, né? Que também atuam muito, né? Sim. Então, enfim, quer dizer, depende do que está se discutindo, né, Sérgio? Sim. Aí tu tem que ser um especialista na área. Tem né? que ter um background daquilo ali. Sim. Eu não vou me meter, por exemplo, na geologia, que eu não conheço. Claro. Por mais atrativo que seja o negócio, né? Mas eu não vou me meter nisso. Eu não conheço geologia. Aí tem a perícia, vamos dizer, do produto químico que estão botando na plantação. Aí já é o agrônomo. Aí é o agrônomo, né? exatamente. O próprio químico, engenheiro químico, também. Né? Porque seria mais correto. E hoje tem tanta especialidade, engenheiro ambiental, engenheiro de alimentos. Quer dizer, hoje é uma gama tão grande. Veja que hoje o sombreamento entre as atividades profissionais é muito grande. Sim. Eu vejo na medicina o cirurgião plástico com os dentistas. Quem pode fazer a plástica no rosto? Sim. O dentista, o cirurgião plástico? Não pode. O botox, quem pode aplicar, quem não pode? Tudo isso, né? Aí são as questões que estão se discutindo. Por quê? Por causa do sombreamento das atividades profissionais, né? E, claro, cada um quer puxar a brasa. E mesmo assim, com todos esses cuidados, ainda assim ocorrem verdadeiras catástrofes. Né? Todo dia a gente está vendo. Prédios que desabam, né? E todo dia a gente está vendo coisas aí que são estarrecedoras. As demonizações faciais e não harmonizações, né? Porque vão nos Bom, isso, peritos, meu né? Deus do céu, exatamente. Então Mas falando aqui nessa área, aí eu sou morador de um prédio, começa uma obra do lado. E aí racha uma parede minha. Para tudo. Chama o perito, ou não? Como é que é isso? Boa, Sérgio. Isso aí é uma atividade... O cara está fazendo a fundaçãozinha lá do outro lado. Não, e nós trabalhamos... pessoas que colocam agora a moda, não sei se tu deve ter visto... Eu fico perplexa, porque eu sou advogada, mas eu consigo raciocinar que aquilo ali vai dar um problema estrutural. O pessoal bota umas piscinas de plástico nas sacadas. Que não foi projetado para aquilo. Claro. Daqui a pouco daí o vizinho todo mundo começa a copiar. Sim. Meu Deus, vai aumentar o peso. Não, claro. Uma coisa muito comum que a gente vê aí hoje, uns prédios assim com 15, 20 anos, o que os caras fazem? Reforma interna. Aí tira a parede daqui, tira a parede dali. E dali um pouquinho, o vizinho de cima tira a parede daqui, tira a parede, daí o outro, não sei o que, quando tu vê, daí um pouquinho dá uma rachadura no prédio. Né? O prédio é estruturado, não podia ter acontecido. Pois é, mas... Aconteceu. Bom, deixa eu te dizer, Sérgio, a tua pergunta é ótima, porque hoje nenhuma empresa que se preze, né, do nosso Sinduscom, que é eles vão iniciar uma obra sem ter feito antes um laudo de impacto de vizinhança. O que é o laudo de impacto de vizinhança? O prédio vai ser edificado aqui, eu tenho que olhar todos os imóveis lindeiros, em todas as suas faces. Então, eu vou lá e examino cada um deles.
e faço um laudo para cada um, o estado que eles estão antes da obra. Porque isso aqui, esse trabalho, normalmente eu recomendo que seja registrado em cartório, com a assinatura de todos. Né? Porque é o que o Sérgio disse, olha, a minha casa, quando vocês começaram, ela estava bem, não tinha nada. Mas agora começou a obra, começaram as fundações, começou a rachar. Ou então é aquele cara mal intencionado que já tinha as rachaduras. E ele quer tirar uma beira lá. Exatamente. Então é o que eu digo sempre, o laudo de impacto de vizinhança é uma proteção para todos. Tanto para o empreendedor, né, como para os vizinhos. Porque tu tá segura e para o engenheiro da obra, né? Principalmente porque é a responsabilidade civil objetiva. Sim, né? sim, é exatamente. Quer dizer, então isso é uma coisa muito importante de ser feita. E hoje eu te digo, nenhuma obra de empresa que se preze, né, é iniciada sem o laudo de impacto de vizinhança. Esse é um nicho muito importante do nosso trabalho. Interessante. Eu me lembro que quando houve a construção do Álvaro Chaves, né, sim, tinha algumas ruas da cidade que a escavação era significativa. Né, foi construído vamos dizer, numa região altamente densa da cidade. Então, antes de começar a obra, durante 90 dias, tinha 2 empresas fazendo monitoramento de todos os prédios, fotografando parede por parede, sabe? Foi feito um trabalho que era uma coisa gigantesca, né? E durante a obra, né, quando eles iniciaram as escavações, tinha uma empresa de São Paulo que instalou um sismógrafo nos prédios, assim, ele vinha todas as manhãs, o engenheiro passava e encostava ali, mexeu pouco, esse aqui não tem problema. E assim, eles conseguiam calcular diariamente a oscilação do prédio por causa da obra. É uma coisa impressionante. O caso também recente, tivemos aí a questão do metrô. Né? Aquele equipamento, o Tatu, aquele, né? Aquele lá em São Paulo. Que caiu, afundou né? Tudo, né? Quer dizer, agora na enchente lá em Gramado, que tem uma rua inteira ali. Tiveram que demolir as casas, porque deu um Sim, deslizamento. Um bairro inteiro. Exatamente. Então, isso tudo, a pessoa tem que ter muito cuidado, né? Quer dizer, eu não vou construir num lugar onde eu sei que pode haver escorregamento, né? Então, claro que as pessoas menos favorecidas, elas ocupam áreas de risco, porque, afinal, não tem para onde ir, né? Ainda tudo bem. Aqui em Porto Alegre, na enchente, um dos problemas da enchente foi as construções sobre o dique, né? As pessoas não tinham onde construir e construíram a sua casinha sobre o dique. Exatamente. A questão das ilhas, né? Sim, das ilhas. Né? Quer dizer, então, realmente é uma questão complicada, né? E agora mesmo, o CREA, né, fez um trabalho que eu até considerei muito importante, que o CREA convocou profissionais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná para fazer a análise das condições das casas, das escolas de Canoas que foram atingidas pela enchente. Né? E foi um trabalho gratuito, que foi feito por profissionais que se dedicaram a isso sem cobrar honorários. Né? No sentido de contribuir, foram capitaneados pela Nancy, a nossa presidente. Né? Isso é louvável, né, por sinal, que apresentaram um trabalho um belo trabalho, exatamente. Marins, e a atividade de perícia e avaliação ela é privativa do engenheiro? Como é que é isso? Só um engenheiro pode fazer esse tipo de documento assim, assinado, reconhecido em cartório, etc. Olha, Sérgio, também a tua pergunta... Para isso ter, vamos dizer, para ter uma validade jurídica, uma validade legal, acho que tem que ter quer dizer, tu tem que assinar na esquerda aquele negócio ali, né? Como é que é isso? É boa pergunta também, viu? Porque, por exemplo, eu vou te citar um caso, voltar ao tal do sombreamento, né?
Aliás, faz anos que nós escutamos essa palavra sombreamento, né? Vamos lá. Uma briga, né, entre aspas, de mercado, né, de reserva de mercado, é justamente engenheiros, arquitetos e corretores. Sim. Né? Porque o corretor acha que ele pode fazer avaliação. E nós achamos que não. Né? Então, essa questão, hoje parece que essa questão está pacificada, onde o corretor pode emitir opinião de valor, mas não um laudo de avaliação, porque não tem atribuição para tanto. Né? Mas, voltando ao judiciário, não raro, juízes nomeiam corretores para fazer a avaliação. Perícia de avaliação. Mas aí tem que impugnar o laudo. Pois. Se eu sou advogado da outra parte, pois eu trabalho. Pois é, mas aí, mas isso acontece. Sim, sim. Acontece, né? Então, essa é uma questão, Sérgio, que ainda é pendente, né? Ainda não tá resolvida. Né? Claro que hoje a grande maioria, a bem da verdade, a grande maioria dos juízes, né, já entendeu que isso deve ser feito por profissional habilitado. Mas ainda nem todos. Interessante. Mas tu não respondeu a minha pergunta. Perícia e avaliação é privativa de engenheiro? Não. A avaliação... Eu estou provocando. Não, tá bem, mas é boa... Não, como eu disse, quer dizer, a avaliação, a precificação, como eu disse bem a advogada, ela normalmente é feita por engenheiro ou arquiteto, né? Certo. São as duas atividades eu queria ouvir essa palavra. Que eu não... Era isso que ele queria, que tu falasse em arquiteto. Sim, não. Ele estava se sentindo assim, né, diminuído. Não, que, na verdade, eles, tanto um como o outro, eles têm formação semelhante, né? Então, tem detalhes aqui e ali que são divergentes, mas, enfim, não neste caso, né? Sim. Então, engenheiro, arquiteto, e como eu disse também, agrônomo, veterinário, enfim, dependendo do objeto. Certo. Entendeu? Imóvel. Exemplo, uma avaliação, vamos dizer, complexa de engenharia estrutural, dificilmente vai ser um arquiteto, né? A não ser um que outro aí que a gente sabe. Tinha o famoso PI. O PI era especialista em estrutura. Pois é. Lembra dele? Eu tinha um professor também que era... Como era o nome dele, tia? Não me recordo agora, mas ele era arquiteto e só trabalhava com estrutura. Exatamente. É isso mesmo, exatamente. Então, mas são exceções, né? São. A regra tem que confirmar, né? E agora, aquele minuto assim que o nosso convidado estranha um pouquinho. Quem é o cidadão? Carlos Fernando Marins. O cidadão? Pois é, complicado, né? O cidadão é um cidadão que tem 3 filhos, 2 netos, uma esposa, né? E um cidadão que adora viajar, né? Principalmente de carro, né? E eu procurei, ao longo da minha vida, assim, participar da política classista. Eu nunca participei de política partidária, mas participamos, o Sérgio junto comigo, inclusive, várias vezes, de política classista. Né? Eu fui conselheiro do CREA, procurei... Foi candidato à presidência do CREA. Fui candidato a presidente. Também fui, não deu, né? Enfim, eu procurei fazer o meu munus, a minha atividade social e classista, para que também a gente pudesse contribuir com alguma coisa, né? Tanto para os colegas contemporâneos, como também para aqueles que estão vindo, né? Que a gente vê, lamentavelmente, a gente tem visto, Sérgio, que a escola de engenharia
A arquitetura eu não tenho essa informação. Mas a escola de engenharia é uma opção onde existe o maior número de desistências. É verdade. Né? Então, isso não é de hoje. Mas na arquitetura também está assim. Né? E até não é por mercado de trabalho, eu estou falando pela própria aridez. A dificuldade do curso. A dificuldade do curso. Né? Então, a medicina é exatamente o contrário. A medicina é difícil de tu entrar, mas depois que tu entra, é muito difícil uma desistência na medicina. E a engenharia é o contrário. É mais fácil, muito mais fácil do que a medicina para ingressar e muito mais difícil para sair. Né? A desistência... Eu me formei com profissionais, com colegas que entraram 3, 4 anos antes. Né? Por quê? Porque não passava em cálculo, não passava em física. O famoso cálculo estrutural, né? E era o cálculo infinitesimal, que é os de primeiro e segundo ano. Não faço nem ideia, porque eu não sei nem... Na arquitetura nós temos cálculo. Não também. sei nem... Só que é 30% do cálculo. Não sei nem trigonometria, vou saber isso, eu não sei nada. Então, sabe que isso é uma coisa que me preocupava. Lá no CREA, por exemplo, uma das coisas que me preocupava muito, e até alguns colegas também, era aquela mentalidade de punir o profissional. Né? Então, eu, quando fui conselheiro, eu defendia muito o profissional. Não defendia o profissional que era mau profissional, mas sim, também aquela história de que, bom, chegou uma denúncia de ética, tem que punir o profissional. Não, momentinho. Vamos ver. Nós temos que nos preocupar mais. Você foste coordenador das câmaras de engenharia civil. Fui coordenador da Câmara, exatamente. Isso é uma coisa que sempre me preocupou. Eu não queria passar pano em profissional incompetente ou profissional que não agia corretamente. Mas também nós não estávamos ali como carrascos. Né? A gente tinha uma maior obrigação, era de punir e fiscalizar o exercício ilegal, quando muitas vezes a gente atuava no exercício legal. Né? Por quê? Porque o profissional legal, ele tem nome, endereço, placa. Sim. E o exercício ilegal, não sei quem é. O CREA não tem gerência. Se a advogada inventar de construir um prédio, o CREA não pode fazer nada contra ti. Certo? Sim. Porque ele fiscaliza o profissional. Sim, entendeu? Sim. Então, isso era uma preocupação assim que o cidadão tinha. E tem. Para tu entender, viu? Ser coordenador das câmaras de engenharia civil é mais ou menos ser conselheiro da OAB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da OAB. Muito obrigada. A audiência também está agradecendo. Só para entender as relações. Cada sindicato, cada conselho com as suas atribuições. Né? Exatamente. Isso mesmo. Interessante. Aprendi um pouquinho. Marisa, o que tu diria para o jovem engenheiro que está começando lá? Né? Por que ele deveria vir para a área de perícia e avaliações? Né? E o que um engenheiro, com toda a tua caminhada, espera para o Brasil ainda na engenharia? 2 perguntinhas, numa. Sérgio, é o seguinte, a nossa formação, arquitetura, direito, hoje eu te diria assim que o direito é a formação que oferece maiores oportunidades. Né? Porque os bons concursos são para os advogados. É verdade. Né? Bom, o que eu vejo assim para o jovem egresso da faculdade? Nós, quando pensamos, pelo menos eu, na minha época, né, eu como dinossauro, a nossa profissão era uma profissão liberal. Ou seja,
a gente era formado para ser um profissional liberal. Certo. Né? Embora, claro, muita gente saía da faculdade e ia empregar na CE, no DAER, etc. Mas eu, especificamente, eu tinha essa mentalidade do profissional liberal. E essa atividade da perícia, da avaliação, ela proporciona que o profissional seja um profissional liberal. Ele tem o seu próprio escritório e ele vai formando a sua clientela. Eu tive oportunidade, Sérgio, de, ao longo desses anos, a nossa empresa fez 42 anos, né? Eu tive comigo profissionais que hoje são brilhantes na área. Sim. E trabalharam comigo ou como recém-formados ou como estagiários. Né? Eu tenho orgulho disso. Sim. Mas tu acabou gerando concorrentes. Não, eu não gerei concorrentes. Né? A atividade profissional é assim. Quer dizer, eu não sou eterno. E outra coisa, eu não sou o dono do mercado. Claro. Não posso me querer ser o dono. Né? Então, eu, felizmente, eu tenho uma relação muito boa com todos eles. Né? Então, isso é uma coisa que eu recomendo, que o pessoal deve ter formação. Faça a formação específica. Né? Estude. Eu estou estudando até hoje, estou aprendendo. Meu Deus do céu, como tem novidade. Tem umas coisas que eu não consigo aprender, porque já, né, a idade também pega um pouco, né? Mas é fundamental, viu, que o engenheiro, o arquiteto, ele tenha em mente que a origem da faculdade que ele fez é para a atividade liberal. Hoje, nós agora tivemos, né, o Enem dos concursos. Imagina. É verdade. Quer dizer, hoje todo mundo quer ser funcionário público. Meu Deus do céu. O Estado fica inchado, né? Bem inchado. Pois é, eu sou de outra época. Eu me lembro que hoje até a medicina está totalmente socializada. É ou não é? É verdade. Né? Então, quer dizer, eu acho que a atividade liberal, o cara ter o seu escritório, ter a sua empresa, seja pequena, seja, né, maior, enfim, mas é fundamental. O estudo foi feito, as empresas de engenharia, não sei se foi nos Estados Unidos, duração média de 5 anos. 5 anos. Interessante. Hoje, o nosso curso aqui está com quanto tempo? Não, eu digo não a duração do curso, eu digo a durabilidade de uma empresa de engenharia, desde a fundação até a sua liquidação. 5 anos. Por quê? Em função das dificuldades. Sim. Né? Quer dizer, é tanto problema, que no fim... O cara perde Nos Estados Unidos, isso. Imagina no Brasil, se é que tem essa estatística, né? Pois até seria o caso de ver com o Sinuscom, com a CEBIC, se eles têm estudos desse tipo, né? Mas tu observa, em qual... Quem diria que em qual ia quebrar? Sim, era a maior empresa do Brasil. Mas é que no Brasil o Estado faz de tudo, né, para não incentivar o empreendedorismo. Então, tu coloca uma empresa, já sai pagando imposto. O maior sócio do empreendedor é o Estado. Eles não têm nenhum... Tipo... Não, e bota sócio nisso. Não tem incentivo. Tu vai colocar uma empresa, assim, tu coloca a empresa, poderia ter uma lei, assim, microempresa, 1 ano sem pagar imposto. Média, de 2 a 3. Grande, de 5, sei lá, 10, porque, imagina, uma sociedade anônima, no mínimo que é 200 e tantos empregados. Né? É isso que eu digo, quer dizer, tu pega... muito complicado. Tu pega empresas assim... eu nem vou falar dessas grandes construtoras, grandes empreiteiras, mas tu verifica aí. A dificuldade, né, que eles estão enfrentando. Meu Deus do céu. Não, a gente sabe aí que tem muitas construtoras em RJ aí, né? Sim, isso. As nossas grandes. As nossas do Rio Grande do Sul. Esse perfil educacional do Brasil tem que mudar, né? Quanto tempo vai levar para isso, eu não sei, mas tem que colocar nos jovens, né,
uma veia ali de empreendedorismo, porque Exatamente. os engenheiros são os construtores do universo, né? Então, por isso que eu dou loas e vivas ao IEE. Sim, isso aí. verdade. Né? O Que IEE tá plantando uma sementinha Exatamente. Vê, hoje esses profissionais, né, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos profissionais de sucesso pertenceram ao IEE. É verdade. Né? É isso aí. Marins, e a segunda parte da pergunta? O que tu espera da engenharia brasileira ainda? E qual era a tua, vamos dizer que tu não assistiu na tua existência? E o que tu espera do amanhã da nossa engenharia? Olha, o que eu tenho visto assim é que eu gostaria, né, de que a nossa engenharia fosse um pouco mais corporativa, né? Eu vejo que nós somos muito distantes um do outro, né? Para ter uma ideia, eu vou contar uma historinha aqui. Nós tínhamos colegas, Sérgio, que batiam nos condomínios, aqui em Porto Alegre, para perguntar se o condomínio não tinha nenhum problema. Porque eles queriam encontrar os problemas para poder processar a construtora. Meu Deus. Isso, imagina. Uhum. Quer dizer, colegas, engenheiros, arquitetos, querendo processar as construtoras para poder oferir dinheiro. Sim. Eu trabalhei, claro que a favor das construtoras, em vários processos judiciais onde havia isso. Havia uma indústria do processo. Né? Isso são coisas do dia a dia que ninguém fica sabendo, ou pouca gente fica sabendo, só os envolvidos. Né? Não, e a indústria da denúncia, né? Quanta denúncia fazia? Meu Deus do céu. Então, isso são coisas que eu ainda... Claro que eu sei que é muito difícil isso, né? Enquanto existir um homem, vai existir a corrupção, a malvadeza, enfim, né? Mas o que eu espero, gostaria era isso, sabe? Que tivesse um pouco mais de compreensão e união. E ética. Ética. A palavra certa, ética. Ética, né? Isso é que eu vejo que falta muito ainda. É isso aí. Bom, Marins, eu queria agradecer a tua disponibilidade de estar conosco aqui, batendo esse papo aí interessante aí sobre um assunto não muito conversado, né? Porque isso não é um assunto que nós encontramos todo dia, né? Eu espero que os nossos ouvintes percebam, né, que isso é um assunto, vamos dizer, que não está no linguajar das conversas todo dia, mas que pode, vamos dizer, ajudar muita gente aí, né, em perceber aí para poder encaminhar as suas soluções dos seus problemas através de um perito, né? E deixo aí o microfone à tua disposição aí para tuas considerações finais. Não sei se a Martina... Não, queria te agradecer muito que, como o Sérgio falou, é importante a gente trazer aqui no canal esse conhecimento não muito falado, né? Porque as pessoas precisam ter a ideia que se prevenir, às vezes, é muito melhor que sofrer depois um processo por não ter tido uma precaução, um zelo, né, em contratar um profissional que possa ajudar a tocar o seu negócio da melhor maneira possível, né? Então, muito obrigada. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco mais a nossa atividade, porque, como disse o Sérgio, de fato, é pouco comentada essa atividade, né? E outra coisa, infelizmente, quando é comentada, é com desastre. Né? Quando ruiu, você lembra do perito. Exatamente. Então, que bom que a gente pôde conversar aqui de uma maneira, com amenidades, né? E sem nenhum desastre. Muito obrigado para vocês e eu espero que tenha conseguido esclarecer alguma coisa para os nossos espectadores. Muito obrigada. E, pessoal, você que ficou até esse momento no nosso episódio, está na hora de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e até a semana que vem.
Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.